No vídeo de hoje eu vim bater um papo muito importante com vocês, principalmente para quem está querendo começar a investir esse ano em renda fixa. Falar algumas coisas que são bem interessantes e que você deve levar em consideração na hora e quando você for realmente colocar em prática o hábito de investir ainda neste ano. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você ainda não é inscrito do canal, te convido a se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo por aqui, que é postado semanalmente, falando sobre o mercado financeiro, sobre investimentos e sobre diversos outros assuntos relacionados também, que podem te ajudar a entender um pouco melhor de como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, certo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu gostei nesse vídeo, pois vai estar me ajudando bastante. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem interessante que gera até dúvida para muitas pessoas, né? Sobre por onde começar, se realmente vale mais a pena investir só em renda fixa para quem começa, se vale mais a pena ir para renda variável. E é uma dúvida que eu acredito ser uma das principais para a maioria das pessoas. E claro, falando sobre isso, nós não teríamos como falar que a principal resposta para isso é depende. Depende de quais são os seus objetivos ao guardar o seu dinheiro, ao poupar o seu dinheiro ou simplesmente em economizar o seu dinheiro e buscar alocar esse dinheiro em um local que te dê um bom retorno, né? Afinal, guardar é diferente de investir. Eu posso guardar, eu posso economizar, mas eu posso não estar investindo o meu dinheiro, que é o momento onde esse dinheiro começa a trabalhar realmente para mim, onde ele começa a gerar juros, começa a gerar retornos financeiros que aumentam o seu valor exponencialmente de acordo com o tempo. Uma das principais portas de entrada para quem quer começar a investir é simplesmente começar pelo básico, né? Pelo famoso arroz com feijão, que é a renda fixa. Só que se você está acompanhando notícias relacionadas à economia do nosso país, você já percebeu ou já deve ter escutado no jornal, na rádio, falando sobre taxa Selic, sobre taxa de juros e sobre como essa taxa vem sofrendo cortes consecutivos após um movimento em tendência de alta, onde ela chegou ao patamar de 13,75% ao ano. E agora está ali próximo de 11,25% ao ano e a previsão é de que ela se encerre o ano em pelo menos 9%. E o que isso interessa para mim? Interessa no aspecto de que, se você vai começar a pôr seu dinheiro, você deve se atentar principalmente ao que você pode esperar dessa taxa de juros para os seus rendimentos, porque a maioria dos investimentos de renda fixa tem uma atrelagem ligada à taxa Selic e a outras taxas de juros que também faz parte desse pacote, né? Para quem não sabe o que é taxa Selic, a taxa Selic basicamente é responsável por fazer o controle, sempre que ela está um pouco mais elevada, de fazer o controle do preço da inflação, principalmente para o consumidor. Porque se eu tenho uma taxa de juros muito elevada, eu desestimulo as pessoas a procurar crédito, a fazer empréstimo, o consumo diminui, consequentemente causando um movimento de deflação, né? Para controlar realmente uma inflação que naquele momento está elevada. Isso foi o que aconteceu nos últimos 2 anos aqui no Brasil e provavelmente você sentiu principalmente no bolso o peso de tudo isso aí. Mas claro, teve diversos outros fatores também que estiveram relacionados. Teve a questão da pandemia, teve várias outras coisas que estiveram inclusas aí para que contribuíssem com o movimento inflacionário, né, com o nosso IPCA principalmente elevado e causando bastante prejuízo para o bolso do trabalhador, com o custo mais alto de vida, com o preço dos produtos essenciais mais caros também na prateleira do supermercado. Mas falando de investimento, um cenário apocalíptico, digamos assim, nas questões econômicas ainda é viável para quem investe. Por quê? Porque o seu dinheiro vai estar sempre rendendo mais, porque essas taxas de juros estão aumentadas, elas estão elevadas, elas estão em um patamar diferente do que geralmente elas se mantêm. Mas isso não se perpetua para toda a eternidade também, certo? Para ficar mais claro, vamos analisar alguns dados bem interessantes aqui a respeito, principalmente dessas taxas de juros. Primeiro, vamos fazer uma pequena análise a respeito da projeção das nossas taxas de juros para os próximos anos, tanto 2024 como os próximos anos aí subsequentes. Duas coisas interessantes aqui a respeito, né? Claro que isso aqui é uma projeção é uma perspectiva do que pode acontecer, do que é esperado de acordo com as decisões econômicas aqui do nosso governo, da nossa economia. Tem duas informações aqui que são bem interessantes. A primeira é sobre o IPCA. O IPCA nada mais é que a nossa inflação. Então, projetado aqui para 2024 é que a nossa inflação permaneça em pelo menos 3,91. Consequentemente, feche o ano, a meta para este ano é de 3,91 de IPCA, o índice de preços do consumidor amplo, certo?
E aqui temos também a taxa Selic anual. A perspectiva para este ano é de que ela se encerre em pelo menos 9% ao ano. Investimentos atrelados à taxa Selic, que hoje ainda rendem 11,25%, vão começar a render até o final do ano 9% ou até menos que isso. E assim podemos ver simplesmente pela linha de taxa Selic o que é esperado aqui para os próximos 4 anos. Temos 2024 com a projeção de 9%, temos aqui também 2025 com a projeção de finalizar com 8,5% ao ano, 2026 a mesma projeção e claro, 2027 também a mesma projeção. Então é uma expectativa de que nos próximos 4 anos teremos uma taxa de juros ali entre 8,5% e 9%. Isso é importante? É. Por quê? Porque dentro de todo esse espaço eu posso estar perdendo a oportunidade e perdendo teoricamente dinheiro. E quando você é um investidor que está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, você é uma pessoa que guarda o seu dinheiro, que você tem um compromisso em olhar para o futuro, em esperar um futuro onde você possa utilizar esse dinheiro de forma inteligente para você mesmo, você leva em consideração olhar a taxa de juros, né? É algo tão relevante assim? Muitas vezes pode não ser, mas se você gosta de fazer boas escolhas, consequentemente você deve ter ciência do que é esperado para os próximos anos. Isso é certeza de que vai acontecer? Não, não é uma certeza, até porque se trata de uma projeção de especialistas do mercado, né? O boletim Focus, que é divulgado periodicamente, é basicamente isso, uma projeção das maiores instituições, dos analistas de mercado, com base, né, em estatísticas e tudo mais, do que se é esperado para os próximos anos. Então, a projeção aqui é de que tenhamos uma inflação ali próxima de 3,5% a 4% também ao ano, para os próximos 4 anos, e tenhamos também uma taxa Selic ali praticamente mantida na média entre 8,5% e 9%. Só que tem um porém, né? Você que gosta de investir em CDB, que rende ali o CDI, no próprio título que rende a taxa Selic, vamos olhar outras informações interessantes também. Isso aqui é um gráfico de retorno histórico dos últimos 5 anos. Eu peguei aqui desde 2015 até 2024 para nós olharmos algumas informações interessantes. Podemos ver aqui que a maior parte do tempo, né, o que está em roxo é o nosso Ibovespa, é o índice Ibovespa, que é o índice de desempenho de todas as ações aqui negociadas na nossa Bolsa de Valores. Em azul, na linha azul, é o nosso IFIX. O IFIX é um índice que mede desempenho apenas dos fundos imobiliários. É o índice de fundos de investimentos ali imobiliários da Bovespa. São dois índices diferentes. No Ibovespa nós temos a composição tanto das ações quanto de tudo que é negociado, e no outro apenas dos fundos imobiliários. Em alguns momentos podemos ver aqui as linhas em verde, azul e vermelho, né, que são taxas de juros, que são CDI, o IPCA em azul e em rosa a nossa taxa Selic. A maior parte do tempo essas taxas de juros têm um desempenho, um retorno histórico menor do que o próprio IFIX, que é o índice de fundos de investimento imobiliários, e da própria Bovespa. Isso aqui nos últimos anos, desde 2015. Existem alguns momentos aqui em que a nossa Bolsa de Valores e todos tiveram um desempenho menor. Por exemplo, vamos pegar aqui o ano de 2016, entre 2016 e 2017. Se você se recorda bem, você sabe o que acontecia mais ou menos nessa época aqui no Brasil, entre 2016 e 2017. Nós tínhamos uma taxa de juros a mais elevada até o momento que já pôde acontecer aqui no Brasil. Vocês imaginam que 13,75, o pico que nós tivemos aí na taxa Selic, é a maior que já teve? Não. Em 2016 para 2017, na época do governo Dilma, inclusive foi fator de impeachment dela também, nossa taxa de juros Selic era de 14,25% ao ano. E claro, chegou a 13,75, 0,5 percentual ali ou 1,5 percentual para chegar à mesma taxa de juros histórica que já tinha sido atingida lá em 2016. Porém, claro, não existia pandemia, existia outro cenário econômico nosso ali e a nossa inflação também estava desenfreada. Podemos ver que nesse momento aqui, os investimentos, por exemplo, na Bolsa de Valores e em fundos imobiliários, tiveram um retorno negativo, que é a Ibovespa, um retorno negativo de 21%, né? Menos 21% negativo. O IFIX ficou quase no 0 a 0 ali, mas ainda teve um retorno histórico negativo de quase 1,5%. Porém, a nossa taxa Selic na época e o CDI, que são dois indicadores aí e estão muito atrelados à renda fixa, um retorno de 14% ao ano aproximadamente.
E aí, neste cenário, né, você vê taxas de juros elevadas, investimentos de renda fixa com retorno, querendo ou não, naquele período maior. Se as taxas de juros começam a subir, consequentemente, o que vai acontecer e o que representa esse movimento aqui da renda variável? Pessoas saindo da renda variável, correndo para a renda fixa. Ah, começou a cair. A partir do momento que eles começaram a divulgar cortes na taxa Selic, você percebeu, se você acompanha o mercado financeiro, ou se você fizer uma pesquisa, realizar uma pesquisa aí do histórico, desde o primeiro corte até hoje, você vai perceber que taxa de juros, rendimento de aplicação financeira, renda fixa começou a reduzir e rendimento e valorização das empresas negociadas em bolsa começou a subir. Uma curva fazendo meio que contrário uma à outra, né? Enquanto uma começa a curvar para baixo, a outra curvando para cima. E é esse mesmo movimento que aconteceu em 2016 para 2017. Depois, na pandemia, a mesma coisa. Aqui em meados de 2020. Taxa de juros elevada. Durante todo esse tempo, as taxas de juros estiveram elevadas, até o momento que começaram a se controlar e a Bolsa de Valores voltou a se valorizar novamente. Historicamente, né, desde 2015, o maior retorno aqui, consequentemente, foi da renda variável. Então isso mostra o quê? Que no curto prazo, para um ano e meio, renda fixa é interessante, porém para o longo prazo, se eu estou olhando para 10, 15 anos, para o meu médio e longo prazo, e eu sou uma pessoa que estou querendo alocar meu dinheiro de uma forma mais inteligente, a renda fixa não é tão interessante assim. E qual que é a solução, digamos assim, que eu preciso tomar nesse momento? É simplesmente buscar uma boa alocação para o meu dinheiro. Não deixar meu dinheiro simplesmente em renda fixa, porque se eu tenho meu dinheiro todo em renda fixa e eu tenho um rendimento de 8% ao ano, eu posso estar perdendo a oportunidade de ter rendimento de 15, 20% ao ano, investindo em boas empresas, em bons fundos imobiliários que me pagam dividendo todos os meses. É mais ou menos essa a ideia que eu quero passar para você. Historicamente, a B3, a Bolsa de Valores, tem um desempenho muito maior, tá? Por exemplo, olhamos aqui para um período de 1 ano e meio, Bolsa de Valores com resultado negativo. Então, o seu retorno aqui seria praticamente nada, né? Querendo ou não, o desempenho ali, as ações se desvalorizaram da maior parte das empresas. Porém, depois deste período até hoje, né, podemos ver que aqui a Bolsa de Valores teve um retorno histórico de 161%, enquanto a Selic e o CDI reduziram ali para 11% ao ano, né, o que lá atrás era de 14%, sofreu aqui praticamente um movimento de estagnação, depois subiu mais um pouco e agora começa a fazer um movimento de queda novamente. E vai atingir provavelmente os 9% até 2026, 25, 26 ou até antes disso, dependendo do que acontecer com a nossa economia. Então, consequentemente, ao longo do tempo, é muito mais viável fazer uma boa diversificação. Eu estou desejando investir por curto prazo, então qual que é a melhor opção? Renda fixa. Eu quero investir, por exemplo, só um ano. A renda fixa ainda pode ser interessante. Por quê? Porque a sua intenção naquele momento é tirar aquele dinheiro em algum momento, né? Daqui a um ano, daqui a 6 meses, então a renda fixa pode ser interessante. Para montar uma reserva de emergência, para algo mais urgente, ótimo. Taxa Selic, CDI é as melhores opções que você tem. Investimentos atrelados a isso com resgate de liquidez diária. Você tem total acesso, um retorno bom, né? Não vai estar vencendo, por exemplo, um índice de Bovespa ou até mesmo IFIX, mas é interessante. Ah, eu estou investindo por longo prazo? Começo a fazer uma mescla da minha carteira, uma mescla do meu dinheiro, do meu patrimônio. Começo a pesquisar empresas, estudar sobre boas empresas e assim eu tenho um potencial muito mais elevado de aumentar o meu patrimônio e não só simplesmente ter um retorno que muitas vezes você poderia até estar ganhando muito mais, mas acaba optando só por renda fixa. Então podemos dizer de forma geral que não existe um só tipo de investimento eficiente para o longo prazo para você ter um retorno bom. Não dá para definir 100% que seria só renda fixa a solução. Da mesma forma que também não seria só renda variável, certo? Porque são momentos distintos que você vai encarar como investidor ao longo do tempo e isso faz parte da nossa vida, né? Tanto sendo investidor quanto sendo uma pessoa comum, consumidor que vai no mercado fazer uma compra, comprar, pagar suas contas. Isso aí acontece o tempo todo. Temos momento de inflação alta, vamos ter taxas de juros mais elevadas, vamos ter a Bolsa de Valores em algum momento despencando novamente? Vamos, isso vai acontecer em algum momento também. Vai ter ocorridos ao longo da história que vai motivar a Bolsa a se baratear novamente e uma oportunidade nova de outras pessoas chegarem e alocar patrimônio também vai chegar para essas pessoas. E então lembre-se, né? O importante é sempre buscar
equilibrar bem, não só deixar o dinheiro nem em renda variável, muito menos também só em renda fixa, mas sim uma boa mescla para que você busque e explore sempre o resultado, o rendimento de ambas as partes, tanto da renda variável quando ela estiver em um momento de alta, quanto das taxas de juros também, quando essas taxas de juros estiverem em taxas elevadas, né, em movimento elevado também, como por exemplo, historicamente tivemos ali 14%, 13,75% ao ano, e quem sabe, né, não dá para prever o futuro, podemos ter em algum momento caótico da nossa economia taxas de juros muito mais elevadas até que isso também. Não dá para descartar, vai depender muito da gestão dos nossos governos aí futuros, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.